Bom dia, então, mais uma vez a todos e obrigado pela vossa presença. Queria, com os colegas que me acompanham, a Vice-Presidente Berta Cabral e a nossa equipa de coordenadores na Comissão de Poder Local, o Deputado Manuel Freixo, o Deputado Jorge Paulo Oliveira, partilhar convosco que hoje mesmo daremos entrada de um primeiro pacote de iniciativas legislativas no domínio da descentralização. Como sabem, foi uma matéria que nós reputámos de estruturante a quando da discussão do último Orçamento do Estado. Apresentámos já nessa ocasião várias propostas que foram rejeitadas liminarmente pelos partidos que suportam o Governo. No entanto, creio que se foi assistindo de lá para cá a uma atitude por parte dos responsáveis do Governo e também das bancadas que no Parlamento o apoiam, uma atitude de valorização da matéria, a tal ponto de que, enfim, estamos também expectantes relativamente àquilo que será o posicionamento quer do Governo, quer desses partidos, agora no processo que hoje mesmo nós lançamos de tornar a trazer para a sede parlamentar a discussão de um tema tão importante como seja tratarmos de ter um Estado e uma administração pública mais eficientes, que possam estar mais bem organizados no intuito de servir o interesse dos cidadãos e o interesse da comunidade. Para esse desiderato, muito tem contribuído ao longo dos anos o poder local e tem sido nota dominante do PSD, sobretudo quando tem a responsabilidade de governar, valorizar esse papel e ainda no último quadriénio de responsabilidades governativas tivemos a ocasião de desenvolver várias medidas no que toca à descentralização para as autarquias locais de um conjunto de competências relevantes em áreas tão importantes como a saúde, a educação ou a área social. É isso que agora queremos retomar com 4 iniciativas legislativas. Uma precisamente diz respeito a recomendar ao Governo que se possa tornar a trazer para a discussão a possibilidade de serem realizados contratos interadministrativos entre a Administração Central e a Administração Local, porque queremos que os exemplos que foram dados pelos contratos que foram assinados na altura do Governo do PSD e do CDS-PP produziram um bom resultado e, portanto, creio que essa avaliação também estará a ser feita por parte do Governo e é bom que em áreas como a educação, a saúde, a cultura, possam ser reativadas estas possibilidades de contratualização com as autarquias locais. Apresentamos uma outra iniciativa que não está direcionada para esta relação contratual entre um determinado município e a administração, mas trata da transferência universal de várias competências da administração central para a administração local. Competências que vão desde a área da gestão de infraestruturas de educação, de saúde, de apoio social, de gestão florestal, de gestão da orla costeira, de gestão territorial. Matérias essas, já agora permitam-me que o diga, que se cruzam muitas vezes com dinâmicas muito particulares da atividade social e económica de muitas regiões do país. Também o reforço de competências das autarquias locais no domínio da medicina veterinária e da segurança alimentar e, dentro desta lógica de descentralização e de aproximação de uma série de competências de gestão de equipamentos públicos, integramos também as freguesias e as respectivas juntas de freguesia como um pilar essencial, também já hoje muito dotado da possibilidade de poder receber algumas competências, visto que é, ao fim e ao cabo, a porta mais acessível, mais próxima que os cidadãos têm com a administração. Apresentamos ainda mais 2 projetos de resolução, um visando e fomentando a criação de centros de serviços partilhados e de valor acrescentado ao nível das entidades intermunicipais. É também já bem visível que as sinergias criadas numa escala supramunicipal
numa escala de associativismo municipal, fazem com que muitas vezes as decisões produzem um efeito mais eficaz junto dos territórios, e isso deve ser também incentivado e estimulado por parte do Governo e da Administração Central. Finalmente, apresentamos um quarto projeto de resolução que recomenda ao Governo uma reorganização, ou na reorganização dos serviços de prestação aos cidadãos, possa ser conjugada a uma estratégia, tal qual nós a tínhamos já definido em 2015, e que dessa estratégia possa sair também a valorização de várias comunidades intermunicipais, alargando a todo o território experiências que já vêm do passado. Queria recordar ainda que todas estas iniciativas obedecem a uma estratégia que o PSD tem enfatizado muito e que tem concretizado noutras ocasiões. A esse propósito, não nos esqueçamos que ainda está em discussão no Parlamento a criação do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade, que é uma proposta que nós entendemos ser crucial para dotar o edifício jurídico-administrativo português de uma estrutura que possa ser o motor do desenvolvimento local de territórios que padecem de várias dificuldades. Em primeiro lugar, uma que é, enfim, não pode ser ocultada de maneira nenhuma, que é o definhamento em termos demográficos, a diminuição que ainda no último censo ficou bem patente numa grande parte do território, e a correlação que isso tem, quer com as estratégias de presença da administração, quer sobretudo com as estratégias de desenvolvimento económico, de captação de investimento, de criação de oportunidades de emprego nesses territórios. A criação do Estatuto não resolverá tudo isto, mas criará uma base a partir da qual as políticas públicas e as decisões dos governos podem ser específicas para estimular acréscimos de competitividade dessas regiões, e podem mesmo num panorama europeu possibilitar que algumas das ajudas que estão adstritas aos territórios com mais vulnerabilidades possam ser direcionadas para os territórios de baixa densidade, obedecendo de resto a uma lógica que nós já no Portugal 2020 introduzimos na sua implementação. E também outros projetos. Nós no próximo dia 10 de fevereiro temos já agendado um projeto do PSD que visa articular e possibilitar a utilização de vários do património público que é detido pela Administração Central por parte da Administração Local. Será um projeto que estará em discussão no Parlamento no próximo dia 10 de fevereiro, e todas estas iniciativas, a que se juntam agora estas da descentralização, visam percorrer um percurso de coesão territorial, de coesão social, de desenvolvimento económico, que queremos possa ser acompanhado pelos demais partidos e pelo Governo. Cabe agora ao Governo não fazer aquilo que fez na discussão do Orçamento de Estado. Nós temos uma má experiência recente, que é, enfim, o rolo compressor da maioria que suporta o Governo, pura e simplesmente não perceber que estes contributos são contributos positivos, construtivos, e chumbar liminarmente as iniciativas dos partidos da oposição. Creio que o assunto é demasiado importante para que, neste período que medeia entre este mês de janeiro e as próximas eleições autárquicas, possamos ter um edifício legislativo que o próximo mandato autárquico possa acolher. Era bom que o Governo se concentrasse mais nestas questões de fundo, nestas questões estruturais, e não tanto nas questões eleitoralistas com que tem olhado para o poder local, porventura pensando que daí pode ter alguma vantagem eleitoral. E era isto que gostaria de vos transmitir, estando à vossa disposição para qualquer esclarecimento, eu e os meus colegas. Se recordarmos o que aconteceu nos últimos meses, o PSD interveio no debate orçamental apresentando um conjunto muito significativo de iniciativas precisamente neste domínio. Elas foram todas liminarmente chumbadas. Não obstante, o primeiro debate quinzenal pós-orçamento
teve como tema, escolhido pelo Governo e pelo Primeiro-Ministro, precisamente a descentralização. Foi quase um meia-culpa, foi quase um pedido de desculpas do Primeiro-Ministro e que, na ocasião, disse inclusivamente que muitas das propostas do PSD eram positivas, eram construtivas e eram positivas, e que o Governo as acompanhava. Entendia, do ponto de vista mais da forma, que não seria na discussão do Orçamento de Estado que deveríamos travar esse debate. Nós achamos que já na altura podíamos ter tomado várias medidas e isso não significava que não as pudéssemos aprofundar no futuro. Nós vamos retomá-las agora, tomamos esta dianteira e, naturalmente, convidamos quer o Governo, quer os outros partidos a apresentarem as suas iniciativas. Creio, aliás, que estão aqui reunidas condições para que o Parlamento possa fazer uma reflexão profunda, não demorada, creio eu, porque os assuntos também não nasceram hoje, e possamos, nos próximos meses, ter um edifício legislativo reforçado nesta matéria. O Governo também tem dado mostras de que está interessado nisso. Como digo, o próprio Primeiro-Ministro o afirmou e o Ministro que tutela esta área também o tem feito. Portanto, chegou a altura de cada um apresentar as suas ideias, as nossas são estas. Nós, naturalmente, não estaremos de acordo com tudo. O Governo tem aqui ou acolá assinado com algumas alterações que poderão ter a nossa objeção, mas isso não significa que não tenhamos a nossa disponibilidade total para podermos amadurecer essas matérias. Creio mesmo que se justifica no Parlamento que haja um grupo de trabalho, enfim, um mecanismo que, no âmbito desta Comissão, possa produzir também uma interação com os agentes locais, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, com a Associação Nacional de Freguesias, com os órgãos dirigentes das áreas metropolitanas, das comunidades intermunicipais, com os órgãos do setor social, visto que nós também damos aqui especial destaque ao contributo que o setor social pode dar neste processo descentralizador e, portanto, creio que poderemos promover nos próximos tempos no Parlamento uma interação com o setor da administração autárquica e o setor social, com vista a que, conjuntamente com o Governo e a Assembleia da República, possamos ter uma alteração, que é uma alteração com significado para os próximos anos, para as próximas décadas, e que esperemos também possa ser suficientemente abrangente do ponto de vista político para se perspectivar como duradoura. Não estamos interessados em andar a mudar coisas, para isso já chega ao Governo que temos. Esse é que muda tudo aquilo que foi feito pelo Governo anterior. Nós estamos, apesar de estarmos na oposição, estamos a olhar para as próximas décadas e para as próximas gerações quando propomos medidas como aquelas que agora aqui preconizamos. Temos tido muitas ocasiões para falar desse e de outros assuntos, vão-me desculpar, mas nesta conferência de imprensa eu vou falar exclusivamente destes nossos 4 projetos. Posso só perguntar então se, na sequência de TSU, as relações não ficaram crispadas com o PS e, portanto, isso pode prejudicar também a aprovação de medidas como estas? Como é que estão a acontecer as relações neste momento, desde o nível parlamentar a essa direção? Estou aqui para falar apenas dos nossos projetos. Tenho uma convicção, enfim, não vou dizer segura, porque o orçamento mostrou o contrário, mas tenho uma convicção, apesar de tudo, benevolente, de que o Partido Socialista e os partidos que suportam o Governo não fecharão as portas e não usarão o rolo compressor que têm usado em várias ocasiões com as iniciativas do PSD, por estarmos, de facto, a falar de uma matéria que é crucial e que, a julgar naquilo que têm sido as intervenções públicas que vamos ouvindo, também é assim valorizada do lado do Governo. Eu queria perguntar se estas propostas serem aprovadas, ou estas, ou enfim, algumas semelhantes, se isto depois não precisa de uma alteração na lei das finanças locais. Será inevitável, creio eu, porque nós não podemos traçar um plano descentralizador como este sem ter os apetrechos financeiros, quer do lado da Administração Central,
com a disponibilização às autarquias locais e às associações intermunicipais e às freguesias, quer do lado das finanças locais. Eu creio que, subsequentemente a estes 4 diplomas, teremos necessidade de revisitar outros e nós no PST também o faremos. Portanto, também estamos a preparar mais alterações além destas. Neste trabalho que tem que ser concertado e que tem que, no fundo, obedecer a uma lógica transversal. Os diplomas legislativos não podem ser contraditórios entre si e nós também chegaremos a essa parte. Parece-me que, do que se conhece, as propostas do PSD vão muito mais longe que as do Governo, na descentralização de competências. E também disse que havia algumas que não mereciam, algumas do Governo, que já são conhecidas, que mereciam a vossa discordância, mas que estaríamos disponíveis para acontecer isso. Quais é que são as E por uma questão de respeito vamos ter que aguardar a apresentação dos diplomas do Governo. Em todo o caso, não espanta que as propostas do PSD possam ir mais longe do que as do Governo, porque tradicionalmente o PSD tem sido muito mais adepto do processo descentralizador do que o Partido Socialista e do que os partidos que suportam este Governo. Por outro lado, por aquilo que tem sido ventilado aqui ou ali, há algumas propostas do Governo que merecerão uma atenção especial, nomeadamente na redefinição da intervenção das áreas metropolitanas e mesmo das comissões de coordenação regional. Nós aguardaremos aquilo que for dito pelo Governo nessa circunstância. Não sabemos sequer se vão consumar ou não algumas notícias que fomos vendo e, portanto, aguardaremos com responsabilidade, mas sabemos que não estamos num domínio onde seja propriamente tudo fácil de se conjugar. Portanto, teremos de ver tudo com a coerência que é defendida de uma ponta à outra. Não serão agendadas com a outra, porque a outra é específica do património imobiliário do Estado, mas creio que estão reunidas as condições para que nas próximas semanas todos os grupos parlamentares e o Governo avancem com as suas iniciativas e que possa haver um debate com dignidade para conjuntamente elas serem apreciadas e depois seguir o processo legislativo. Portanto, eu diria que numa próxima Conferência de Líderes, do nosso ponto de vista, já estamos prontos para que seja na próxima, se marque um dia específico para debater este tema. Obrigado. Bom trabalho.